só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, com o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Como estão aí em meio a essa semana? Tempinho gostoso de poder parar agora, refletir na palavra, refletir naquilo que Deus tem para nós, como palavra dele, que abençoa, que transforma, que traz paz. Esta é a certeza, em meio à correria de uma semana, em meio a toda essa turbulência, né, que o mundo vive, nós podemos aquietar nosso coração, aquietar nossos pensamentos e abrir os ouvidos e o coração para aquele que tem uma palavra que pode transformar a nossa história. Quero convidar você a ficar com a gente nessa noite. Tempo precioso de ouvir a palavra, tempo precioso de falar com Deus, tempo precioso de conexão entre nós e Deus, e a certeza que Deus há de nos abençoar nessa noite, tá bom, queridos? Então fique com a gente, tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. Vou fazer uma introdução bem rápida aqui, vamos direto para a mensagem, para a gente poder conversar um pouquinho mais no final, naquele tempo gostoso de oração, tá certo? Mas se é conectados em oração, a gente começa como? Orando.
Então, você que já chegou com a gente aí, vamos colocar a nossa vida em oração diante de Deus, aquietar nosso coração e falar com aquele que tem todo o poder para transformar a nossa história. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa noite, tempo precioso, ó Pai, de oração, de busca, de ouvir a Tua palavra, de experimentarmos, ó Deus, esta paz que excede todo entendimento. Seja conosco nessa noite, nos ensine a descansar no Senhor e ter a certeza, ó Pai, que a nossa vida está debaixo do Teu paternal cuidado. Fala ao nosso coração, para a Tua honra e Tua glória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abrimos esse culto falando com o Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco agora, para a Tua honra e glória, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo mova sobre cada um de nós, dando-nos entendimento da Tua palavra, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o que falar de 2020? O que pensar em relação a esse ano de 2020? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em dezembro de 2019, o que você esperava de 2020? Lembra? Acabando o ano passado, finalzinho do ano, tempo de renovo, tempo de reflexão, tempo de perspectiva nova, tempo de projetar um novo ano. O que você esperava de 2020? E agora, já aí no mês de outubro, quando você olha para 2020, o que você pensa? Então, o que você esperava de 2020 e hoje, já aí em outubro, no mês 10 de 2020, o que você pensa em relação a este ano? O que mais se ouve falar é isso. Aí veio essa pandemia e sabe, tudo aquilo que nós planejávamos, tudo aquilo que nós projetávamos para 2020, aquilo que nós refletimos em dezembro do ano passado, aquela expectativa do novo ano, a chegada de uma nova oportunidade, o objetivo de alcançar novos sonhos, de ter a nossa vida mais estabilizada, de mudanças em todas as áreas da nossa vida. E é interessante que todo final de ano nós fazemos isso. Mas quando se fala em relação a 2020 e alguém vai falar sobre a expectativa que tinha em relação a esse ano, maior parte de nós começamos com essa frase. Eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, estava preparando, estava me capacitando, estava projetando, estava tudo certo. Aí veio essa pandemia aí. Queridos, o que eu acredito é, quando a gente olha esse tipo de expressão, e o que aconteceu esse ano é a velha mania de achar que temos o controle de tudo em nossas mãos. O que a pandemia trouxe foi isso para a gente. Quando a gente olha o final de um ano e uma nova perspectiva em relação ao novo ano, e assim planejamos tudo, e aí nós percebemos que esta velha mania está em cada um de nós, de achar que nós temos o controle de tudo. E aí nós esperamos uma outra realidade para 2020. E aí quando nós olhamos as palavras do Cristo, num dos textos mais conhecidos do Sermão do Monte, quando ele fala exatamente sobre a ansiedade sobre a vida, você confiar mais em Deus, ele fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É interessante a maneira que Jesus trabalha aqui uma medida de centímetros para falar de alguma coisa de conquista. Então ele fala assim, parece que são duas medidas diferentes. Mas quando nós entendemos o objetivo pelo qual Jesus está dizendo aqui, ele fala assim: quem pode aumentar um palmo da sua vida? É exatamente para mostrar a nossa incapacidade de realizar alguma coisa, de produzir alguma coisa a partir de nós mesmos. E é interessante quando ele fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja? Quando a gente pega essa parte, por ansioso que esteja, o significado literal é esse daqui, ó. Com todo o cuidado e preocupação para que algo saia da melhor maneira. O que Jesus está falando assim: a quem de vocês, apesar de todo cuidado, de todo investimento, de todo planejamento, de todo empenho de vocês, de todo preparo perfeito de vocês, quem de vocês consegue fazer que algo saia da maneira perfeita, ou que vocês podem realizar alguma coisa? O que Jesus está trabalhando com a gente é o seguinte sentimento:
Que apesar de todo o nosso esforço, de todo o nosso planejamento, tudo aquilo que nós tentamos fazer, queridos, quem somos nós para tentarmos definir a nossa vida, tentarmos planejar o futuro da nossa vida? 2020 testificou que ninguém tem o controle nas mãos. Se uma coisa certa desse ano é isso, o que 2020, essa pandemia, tudo isso está acontecendo no mundo, testificou, é que você e eu, ninguém neste mundo, temos o controle da vida nas nossas mãos. Nós planejamos, nós projetamos, nós fizemos tudo da melhor maneira possível para que desse de acordo com aquilo que nós sonhávamos. Mas aí veio essa pandemia e mostrou que nós não temos o controle de todas as coisas nas nossas mãos. E aí, queridos, deveríamos então compreender e aceitar esta verdade, que nós não temos o controle nas mãos, descansando apenas naquele que tem todo o controle nas mãos, Deus. Se a vida tem mostrado, se esse ano tem nos mostrado que nós não temos o controle de todas as coisas nas mãos, a única decisão nossa deveria ser essa: descansar nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Mas o que nós fazemos? 2020 mostrou que nós não temos o controle. A resposta correta era descansar em Deus. Mas o que nós temos feito? Tornamo-nos mais ansiosos ainda. É impressionante o quanto que, mesmo com a constatação que nós não temos o controle da vida nas mãos, diante desse momento que nós estamos vivendo, o quanto que as pessoas continuam querendo controlar todas as coisas. O quanto que as pessoas continuam tentando dominar sobre a vida. E aí, queridos, a única coisa que nós conseguimos conquistar é aumentar a nossa ansiedade. Tem um texto da palavra de Deus que eu gosto muito e com certeza você sabe de cor e salteado, né? Como diziam os antigos, nós sabemos de cor e salteado. É um texto que nós sabemos citar aonde está na Bíblia, nós sabemos a referência, nós utilizamos constantemente e eu quero conversar um pouquinho com você sobre ele. Lá em Provérbios 16, versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Queridos, esse capítulo todo, o escritor vai falar exatamente sobre o cuidado que Deus tem com a gente, a necessidade de confiar a Deus a nossa vida. E ele fala assim: o homem pode até traçar o seu caminho, mas dirigir os seus passos cabe apenas ao próprio Deus. E é interessante que é um texto muito conhecido nosso, mas é um texto muito longe da nossa realidade. Ou melhor dizendo, é um texto muito longe da nossa prática real. Nós sabemos que nós fazemos planos, a resposta certa vem do Senhor, que os caminhos dos homens são puros e nós precisamos confiar, mas na prática da vida nós andamos ansiosos porque nós tentamos controlar todas as coisas. Quero conversar com vocês brevemente nesse texto 3 lições para que a gente possa aprender diante dessa realidade do mundo a depositar a nossa confiança ainda mais nesse Deus. A primeira lição: as possibilidades humanas submissas à soberania divina. A primeira lição que nós temos que ter na vida é essa: que as possibilidades nossas devem estar submissas à soberania divina. Deixa eu explicar para você. Olha o que diz o texto: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 3 pontos dentro desse contexto. Primeiro, a capacidade de reflexão humana. Nós temos a capacidade de construir um discurso. Quando ele fala que o coração do homem pode fazer planos, literalmente é isso. Nós somos capazes de construir um discurso. Nós sabemos exatamente como construir, elaborar um plano.
Então é dessa maneira. Por isso que ele fala que a resposta certa dos lábios é a nossa capacidade de construir um discurso. Esta é a capacidade de reflexão humana. Segundo ponto, a percepção do que é bom. Nós queremos construir sempre o que é melhor. Ninguém planeja algo para a vida como algo pior para ele, não. Nós sempre projetamos algo melhor para a nossa história. Então, assim, nós temos a capacidade de reflexão e de percepção do que é bom. E aí, queridos, a constatação da limitação, que é exatamente a insuficiência para construir sozinhos. Então, nós podemos até preparar um bom discurso e colocar os melhores objetivos. Mas, queridos, nós não conseguimos expressar esse discurso. Nós não conseguimos pôr para fora o nosso discurso. É isso que o texto está dizendo. Nós conseguimos elaborar um ótimo discurso com bons projetos de vida, mas quando é para aplicá-lo, nós somos insuficientes. Por quê? Porque mostra a nossa incapacidade, como o próprio Cristo já falou aqui no texto que nós lemos, que nós não conseguimos aumentar um côvado sequer na nossa vida. Olha o que diz Thomas Cook comentando sobre esse texto. Deus, portanto, quer que reconheçamos essa nossa fraqueza e temamos e dependamos dele. Essa é a realidade. Nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência para transmitir o discurso, ou seja, colocar na prática os nossos projetos. Então, diante dessa nossa fraqueza, nós temos que temer a Deus e depender totalmente dele. Porque nós preparamos o discurso, nós colocamos os melhores projetos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, queridos, as possibilidades humanas submissas à soberania divina. Mas aí vem o segundo ponto. Nós entendemos tudo isso. Vem o segundo ponto. A razão para a submissão humana. Por que devemos submeter os nossos projetos a Deus? Se nós somos capazes de refletir, de construir, por que nós precisamos dele para colocar em prática? É um questionamento que inconscientemente nós fazemos. Mas eu posso fazer, eu consigo fazer, vai sozinho. Queridos, infelizmente na prática da vida é assim que nós agimos. Mas por que ser submisso a Deus? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. 3 lições desse versículo sobre a razão da submissão humana. Primeiro, uma contradição reveladora. Não nos consultamos. Não é estranho falar sobre isso? O projeto é nosso. A construção do discurso é nosso. Mas se alguém não é consultado, é o nosso próprio coração. Por quê? Porque nós não avaliamos as reais motivações que estão movendo a nossa vida naquele momento. Às vezes as motivações são erradas, as motivações ou os objetivos delas são equivocados. Então nós consultamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós projetamos fora de nós, mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós, para ver se realmente aquilo irá satisfazer aos anseios do nosso coração. Queridos, então, primeira contradição. Por isso que ele diz, são puros aos nossos olhos. Tudo parece puro, mas o Senhor pesa o espírito. Aqui é exatamente a palavra coração. O Senhor pesa as motivações do nosso coração. Reais motivações são escondidas, não apenas de outros, de nós mesmos. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Para ficar bem claro. Então muitas vezes nós falamos assim, não, agora vai dar certo, mas lá no fundo a gente sabe que não é aquilo que precisa acontecer. Nós sabemos exatamente, eu sei o que eu quero para mim. Querido, será que nós sabemos? Às vezes você faz alguns planos, alguns projetos e esconde de outras pessoas. Né? Tem alguns mais antigos que falam assim, não conta para ninguém que dá azar. Não é assim? Mas queridos, infelizmente nós não escondemos apenas as motivações dos outros. Muitas vezes nós queremos enganar a nós mesmos. E aí, as reais motivações estão escondidas. A famosa expressão, o amor é cego. Olha que interessante. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Pensa um pouco na trajetória da sua vida. Pensa um pouco nisso. Quantas vezes você já se decepcionou com algo? Mas quando você traz à memória, você construiu exatamente aquilo que o levou à decepção.
Então, aos seus olhos, tudo era puro, tudo era perfeito, tudo estava traçado da melhor maneira, a motivação era correta, o discurso estava pronto, dentro do discurso havia as melhores intenções. Mas o que acontece? Nós não sondamos a nós mesmos, nós não consultamos a nós mesmos. Eis a razão pela qual nós devemos submeter a nossa vontade a Deus. Por quê, queridos? Porque Deus conhece profundamente o nosso coração. Somos enganados por nossos próprios corações. Falta-nos o real conhecimento de nós mesmos. Eis a razão da eterna insatisfação. Por isso, queridos, que nós temos que submeter as nossas vontades a Deus. Por isso que a submissão humana é fundamental em relação aos seus projetos, em relação aos seus anseios, em relação, como o texto diz, à preparação do discurso para que a resposta final seja aquilo que Deus sabe que realmente nós precisamos. E isso é a razão pela qual muitas pessoas, queridos, continuam insatisfeitas com a vida, porque não colocam as suas vontades, os seus anseios em submissão a Deus e acreditam que conhecem a si mesmos, mas infelizmente são enganadas pelos próprios corações e falta um verdadeiro conhecimento de si mesmo. E aí é preciso o tempo todo colocar, porque o Senhor é quem conhece profundamente o nosso coração. É o que diz a segunda frase desse versículo. Mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor pesa o coração, o Senhor pesa os anseios, as motivações. Ele conhece o profundo de cada um de nós. E é por isso que nós temos que nos submeter a Ele. A terceira lição desse texto, a soberania divina, dando estabilidade à limitação humana. Então, quando eu entendo a minha limitação, e aí eu corro o grande risco de me perder, mas eu olho a soberania divina, eu posso então encontrar uma estabilidade. Quando eu, como diz o texto, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida e achamos que nós temos o controle de tudo nas mãos. Ontem eu vi esses videozinhos curtos, né? A pessoa fazendo um vídeo curto falando assim, como assim o controle da vida está nas minhas mãos? Se o controle da TV eu perco pelo menos 10 vezes por dia, como que eu posso ter o controle da vida nas minhas mãos? Eu vou perder todo o tempo. De certa forma é uma pura verdade isso. Porque assim, tentar colocar o controle nas nossas mãos é um risco muito grande. Porque nós estamos tentando dominar aquilo que nós não temos controle sobre ele. Nós estamos tentando colocar o melhor discurso que com a nossa insuficiência de colocar na prática isso. E aí então quando nós entendemos essa realidade, nós precisamos entender que quando buscamos a soberania divina sobre a nossa vida, nós encontraremos a estabilidade tão procurada. Uma atitude mediante uma constatação. Por que eu vou encontrar uma estabilidade? Porque ele pode. Eu olho a minha limitação, eu posso preparar o melhor discurso, mas na hora de falar, colocar em prática, eu não consigo. Mas ele pode. Então, uma atitude mediante uma constatação. Ele pode. Então, vou ter a estabilidade na vida, porque eu sei que eu não posso, mas ele pode todas as coisas. Um clamor que gera segurança. Quando eu busco ao Senhor, quando eu confio ao Senhor as minhas obras, eu estou clamando pela intervenção divina, eu estou clamando pelo direcionar, por sabedoria, para que a resposta final dos lábios venha dele. Queridos, por que eu faço isso? Porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está no mais profundo do meu coração. Ele conhece a mim muito melhor do que eu mesmo. E aí, então, quando eu busco a ele, esse clamor gera uma confiança, uma segurança. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Uma satisfação que se torna plena. Ele fez. Queridos, essa é a certeza. Quando a resposta sair dos lábios vem do Senhor, e como diz o final desse versículo 3, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aquilo que planejamos, o discurso que nós construímos, com as boas intenções que nós colocamos, com as melhores realidades para a nossa vida, e apresentamos isso diante de Deus. Deus é quem faz com que as coisas aconteçam na nossa vida.
Eis a razão pela qual você e eu precisamos aprender a confiar com mais profundidade nesse Deus. Diante desse momento que nós estamos vivenciando, queridos, é fundamental que você e eu confiemos a Deus, a nossa história, a nossa vida. Para terminar essa nossa conversa, Joseph Benson diz o seguinte: como um homem rola para outro um fardo que é pesado demais para si, implorando sua ajuda, encaminhe todas as suas ações e preocupações a Deus e à sua glória, como o fim delas, e no cumprimento de seu dever, dependa da providência e graça de Deus para obter assistência e sucesso, e teus pensamentos serão estabelecidos. Eu gostei muito dessa primeira parte aqui que Joseph Benson fala, comentando esse texto. Ele diz assim, como um homem rola para o outro um fardo que é pesado demais para si, implorando sua ajuda. Sabe quando você vai pegar algo muito pesado, aí você tenta e não consegue. Aí você olha para o lado, tem alguém mais forte que você e fala assim, ele vai conseguir. Ou dá para dar uma ajuda para mim aqui, você pode levar? A pessoa vem com leveza, põe nas costas e leva. É isso que acontece quando nós olhamos preparamos um discurso com boas intenções, mas precisamos conhecer profundamente as motivações, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Mas eu sei a minha incapacidade de expressar a última palavra do meu discurso, e é hora que eu confio a Deus, é hora que eu busco a Deus em oração. E aí, queridos, encaminhamos tudo, as nossas ações e preocupações, com a única motivação, para a glória de Deus. Com o fim delas, glorificar a Deus. E aí, queridos, enquanto eu cumpro o meu dever, enquanto eu faço a minha parte, eu confio na providência e na graça de Deus. E a certeza é que eu vou ser assistido por Deus em todas as minhas necessidades. Que nós possamos, dia a dia, construir um discurso, como fizemos em dezembro do ano passado, com as melhores intenções, como nós esperávamos em 2020, mas com uma certeza: tudo está no controle de Deus. Tentar controlar a vida é só se deparar com mais ansiedade. Por mais cuidadosos que sejamos, a única conquista nossa vai ser a ansiedade. Mas quando eu entendo que há limitações na minha vida, eu busco a soberania daquele que faz, que pode e que fez todas as coisas acontecerem na minha vida. Que Deus nos abençoe. Queridos, antes de nós irmos para o tempo de oração, quero pedir a você que, enquanto nós estivermos aqui ouvindo esse cântico de louvor a Deus, coloque aí no chat seu pedido de oração, sua gratidão, compartilhe conosco que nós iremos orar por você e orar com você, tá certo? Vamos cantar, queridos, vamos louvar a Deus? Exaltar o Senhor, exercitando a nossa fé, confiança no Senhor, declarando essas palavras de ânimo de um para com o outro. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamam seu nome, Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamam seu nome, Ele então virá,
salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é o teu refúgio em meias lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Liga alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Aleluia, que o Senhor nos fortaleça.